Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que sobreviveram à nossa disciplina. Chegamos então à nossa última aula. Nós vamos discutir hoje sobre a meiose. A meiose, que é um tipo especial de divisão celular e está relacionada à formação dos gametas. Os nossos objetivos serão compreender a função da meiose, identificar as diferentes fases da meiose e conhecer a estrutura dos cromossomos plumosos, um tipo especial de cromossomo que aparece durante a meiose em alguns organismos. Meiose vem do grego meion, significa redução, consiste na divisão que ocorre nas células germinativas e que dá origem às células sexuais, também chamadas de gametas, garantindo a reprodução sexuada. Ela resulta na divisão de uma célula germinativa, que é diploide, ou seja, tem dois conjuntos de cromossomos, 2N, e essa célula se divide então e forma quatro células filhas haploides, que têm a metade do número de cromossomos da célula mãe que deu origem a ela. Portanto, essas células filhas formadas têm N cromossomos, ou seja, apenas um único conjunto de cromossomos. E, diferentemente da mitose, onde nós tínhamos uma divisão celular, na meiose ocorrem duas divisões celulares sucessivas, que nós chamamos então de meiose 1, ou primeira divisão meiótica, e meiose 2, ou segunda divisão meiótica. Nós vamos começar então pela meiose 1. A meiose 1 é uma divisão reducional e ela é representada por R ponto de exclamação, uma vez que ela reduz o número de cromossomos nas células filhas pela metade. A meiose 1 está dividida em quatro fases e é sempre necessário indicar o número 1 em algarismo romano. Então, são elas a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Toda vez que for indicado o número 1, refere-se então à primeira divisão meiótica. E por ser uma fase bastante complexa e cheia de eventos bastante distintos, a prófase 1 foi subdividida em outras 5 fases que nós chamamos leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Professor, eu vou precisar saber esse monte de nome com certeza, tá? É necessário aprender isso e não esquecer isso para o resto da vida. Começando então pela primeira subdivisão da prófase 1, o leptóteno. Em leptóteno, nós temos os centrossomos duplicados migrando para os polos da célula. Lembrando que a meiose ela também antecede uma interfase comum, e essa interfase vai ser também subdividida em G1, S e G2, com os mesmos eventos que correspondem ao ciclo celular, que nós já estudamos anteriormente. Então, ao invés da célula, durante o seu ciclo, fazer a mitose, ela entra em meiose. Então, vale lembrar que os cromossomos, nesse caso, já foram duplicados, estão unidos pela região do centrômero, ou melhor, as cromátides irmãs estão unidas na região do centrômero. Tudo o que nós já discutimos anteriormente na aula de interfase também é válido para a aula de meiose. Em leptóteno, então, nós temos os centrossomos duplicados, lembrando que essa duplicação aconteceu na interfase anterior, e a cromatina, que também já foi duplicada em S, começa a se condensar para formar os cromossomos. Eu tenho aqui à esquerda uma figura representando o que seria esse início da condensação cromossômica que ocorre em leptóteno. Então, aqui nós temos em roxo representando o envoltório nuclear, aparece aqui o nucleolo em azulzinho, e nós vemos as fibras de cromatina começando a se condensar. Olhando para a microscopia de luz, é muito difícil fazer uma diferenciação de leptóteno e a próxima subdivisão, que é o zigóteno. Mas o que seria um representativo de leptóteno é essa imagem. Aqui nós estamos vendo a meiose acontecendo em pimentão,
Então, nós temos aqui o que seria um representativo de um final de leptóteno, embora o leptóteno normalmente não apareça fotografado porque é muito difícil fazer essa identificação. O que a gente vê aqui? Um monte de cromatina começando a se condensar. A gente vê alguns filamentos mais condensados, mas ainda tem uma grande porção de cromatina descondensada. Então, em leptóteno, nós temos o início da condensação cromossômica. A segunda subdivisão da prófase 1 é o zigóteno. Durante zigóteno, os cromossomos continuam a sua condensação e inicia-se o processo de aproximação desses cromossomos, também chamada de sinapse. E os cromossomos que se aproximam ou fazem a sinapse são os cromossomos homólogos. Vocês vão me perguntar, professor, o que é um cromossomo homólogo? O cromossomo homólogo é aquele representativo do par de cromossomos. Lembra que quando a gente vê o cariótipo, nós alinhávamos, nós organizávamos os cromossomos de acordo com o seu tamanho, montando sempre pares. O par de cromossomo 1, o par de cromossomo 2, o par de cromossomo 3 e assim sucessivamente. Os cromossomos homólogos são aqueles que nós recebemos um do gameta masculino e um do gameta feminino. Então, um que vem de origem paterna e o outro que vem de origem materna. A aproximação desses cromossomos homólogos corresponde à aproximação dos cromossomos que já foram duplicados lá na fase S anterior, durante a interfase, certo? Aqui tem uma diferenciação interessante do que acontecia na mitose e o que acontece na meiose 1. Em mitose, nós tínhamos os cromossomos duplicados, unidos pela região do centrômero, unindo as cromátides irmãs, e na meiose 1, nós temos também os cromossomos duplicados, unidos pelo centrômero, formando as cromátides irmãs, mas vejam que agora o meu cromossomo vermelhinho, que pode ser o de origem materna, está do lado do cromossomo azulzinho, que pode ser o de origem paterna. Esses aqui representam o par 1 de cromossomo. Para o par 2 ocorre a mesma coisa. O meu cromossomo aqui azulzinho é o paterno e o vermelhinho o materno. E assim sucessivamente. A espécie humana tem 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual. Então, na espécie humana, nós vamos ter 22 pares dos cromossomos autossômicos, fazendo essa organização, fazendo esse pareamento, essa sinapse, durante o zigóteno da meiose 1, da prófase 1 da meiose 1, certo? O par sexual faz uma aproximação também, mas é muito mais discreta do que essa aproximação que acontece entre os cromossomos autossômicos. Durante zigóteno, também acontece a formação do complexo sinaptonêmico. Alguns livros escrevem complexo sinaptotênico. Tênia vem de fita, né? Então, é um nome que pode ser usado, é um sinônimo, mas o termo mais usual é complexo sinaptonêmico. O complexo sinaptonêmico é uma estrutura proteica complexa que se dispõe longitudinalmente entre os cromossomos homólogos, permitindo a sua aproximação. Então, nós temos aqui representado na imagem e na sequência uma eletromicrografia. Veja como que acontece a organização do complexo sinaptonêmico. Nós temos aqui na parte superior uma linha em vermelho escuro e um vermelhinho mais claro. Essas duas linhas enroladinhas aqui no formato de espiral representam as cromátides irmãs que estão unidas em alguma região aí do centrômero, tá? Então representa um cromossomo duplicado, cromátides irmãs. E do outro lado, então, vamos dizer que essa superior aqui corresponde ao cromossomo que veio do pai. Na parte inferior aqui da imagem, também uma linha vermelha escura e uma vermelha clara, que correspondem
as cromátides irmãs que foram duplicadas do respectivo cromossomo que veio da mãe. Então, a organização do complexo sinaptonêmico envolve a presença das proteínas coesinas, que participam também dessa organização. A coesina aparece aqui em azulzinho. E nós temos esses eixos proteicos aqui no formato de escada, fazendo a constituição do complexo sinaptonêmico. Mostrando aqui na eletromicrografia, nós temos esse eixo proteico representado por essas duas linhas aqui eletrondensas, né, mais paralelas, e existe aqui uma interação, né, representando esses filamentos transversos aqui proteicos. Essas proteínas não têm um nome muito caracterizado não, tá? Por isso que não tem nenhum nome de proteína aqui. É simplesmente o complexo sinaptonêmico que se organiza mantendo juntos os cromossomos homólogos. Aqui à direita, à esquerda nós teríamos um cromossomo e aqui à direita o cromossomo homólogo dele. Concluído então o zigóteno, dá-se início o paquíteno, a terceira subdivisão da prófase 1. Em paquíteno, nós temos a concretização da formação sinaptonêmica, ou seja, o complexo sinaptonêmico se organiza totalmente ao longo dos cromossomos homólogos, que permanecem unidos e agora podem ser chamados de bivalentes ou de tétrades. O que são esses nomes bivalentes ou tétrades? Uma bivalente corresponde aos dois cromossomos homólogos unidos, e uma tétrade corresponde às 4 cromátides irmãs que estão presentes aqui, também permanecem unidas, né? Bivalente, 2 cromossomos homólogos. Como cada cromossomo é formado por 2 cromátides irmãs, nós temos então as tétrades, certo? Então aqui em azulzinho, um que veio um cromossomo paterno, né, e vermelhinho, um cromossomo materno. A organização do complexo sinaptonêmico se dá ao longo de toda a extensão dos cromossomos homólogos. Olhando para a microscopia de luz, o que a gente vê em paquíteno não é muito diferente do que aparecia em zigóteno, é apenas um maior nível de condensação da cromatina. Em leptóteno e zigóteno ainda é uma organização muito discreta dessa cromatina, porém em paquíteno a gente já vê um maior grau de compactação desses cromossomos. É uma compactação que vai aumentando à medida que as fases vão evoluindo. Ainda durante o paquíteno, ocorre um evento de grande importância na meiose, que é o chamado crossing over ou a recombinação genética, que vocês já tiveram oportunidade de estudar na genética. E essa recombinação consiste na troca de segmentos de DNA entre os cromossomos homólogos. Durante o paquíteno, é que a informação entre cromossomo materno e cromossomo paterno pode ser trocada. Essa troca de pedaços de cromossomos está representada aqui no nosso conjunto de bivalente, né? Onde uma cromátide aqui do cromossomo vermelho pegou um pedaço da cromátide do cromossomo azul, e a cromátide aqui do cromossomo azul pegou um pedaço da cromátide do cromossomo vermelho. Então, foi uma troca que aconteceu entre essas cromátides irmãs. Aqui nessa eletromicrografia aqui do meio, na verdade essa deve ser uma autorradiografia, possivelmente, nós temos a representação de um par de homólogos fazendo 3 recombinações, que estão representadas também num mesmo desenho esquemático, né, mostrando aqui um cromossomo azulzinho e um vermelhinho, onde podem ter ocorrido essas 3 recombinações. Em cada ponto onde essas cromátides se entrelaçam, são quebradas e soldadas,
corresponde então ao que nós chamamos de quiasma. Quiasma vem, acho que do latim, se eu não me engano, e significa cruz. É essa encruzilhada feita pelos braços de cromossomos, né? Pelas cromátides irmãs que estão trocando pedaços. Então esse é o evento de recombinação que garante que praticamente todos os gametas que são formados são geneticamente diferentes uns dos outros em função da combinação dos genes que eles carregam. Como a recombinação pode acontecer, pode não acontecer, pode acontecer em 1, 2, 3, 4, 5 pontos diferentes, né? Então isso garante uma variabilidade genética muito grande para os gametas de todas as espécies. Quanto maior o número de recombinações, maior vai ser a variabilidade genética dos gametas formados ao final da meiose. Concluída então o paquíteno, dá-se início ao diplóteno. Durante diplóteno, o complexo sinaptonêmico desaparece, mas a separação dos cromossomos homólogos não se completa, pois eles permanecem unidos pelos quiasmas. Lembra que o quiasma era o ponto de troca entre os cromossomos, entre as cromátides irmãs dos cromossomos homólogos, né? Então, apesar de não ter mais o eixo proteico unindo os cromossomos homólogos, a gente vê que eles ainda permanecem próximos uns dos outros, às vezes até dando os bracinhos, como a gente observa aqui na figura, né? Em função dos pontos de troca que aconteceram ali entre os cromossomos homólogos. Olhando na microscopia, o diplóteno em pimentão, a gente vê esse formato muitas vezes circular dos cromossomos, né? Já que em alguns pontos aqui esses cromossomos podem se unir e eles ficam não unidos, né, mas ficam juntos como se estivessem de braços dados ali. Por isso que aparece bastante esse aspecto circular. Mas em alguns casos não é tão circular assim. Veja que a condensação cromossômica está cada vez maior ao longo de prófase 1. Concluído o diplóteno, dá-se início então à última subdivisão da prófase 1, chamada diacinese. Em diacinese, nós temos a terminalização dos quiasmas, o que corresponde no deslocamento para a extremidade, ou seja, aqueles bracinhos que estavam dados agora vão se escorregando, né, até que eles fiquem totalmente desligados. Esse quiasma aqui já se desligou, e aqui em cima a gente está vendo que ele já está se escorregando também para soltar esses braços que ainda estavam dados ali entre os pares de homólogos. Ainda em diacinese, há o aumento da condensação cromossômica, o desaparecimento dos nucleolos, a ruptura do envoltório nuclear e a ligação de cada par de homólogos às fibras do fuso, certo? Todos esses eventos, então, caracterizam a diacinese e concretizam, então, a prófase 1 da primeira divisão meiótica. Esse desenho esquemático eu retirei do Junqueira, mas tem no Alberts também. Ele mostra de maneira bem didática, né, como que acontece a evolução da prófase 1, da primeira divisão meiótica. Aqui nós temos uma célula em interfase, né, uma célula em G1, G2. Começando o leptóteno, dá-se início à condensação cromossômica. Durante zigóteno, nós temos a formação do complexo sinaptonêmico, que já aparece totalmente estruturado em paquíteno, que é onde vai ocorrer a troca entre as cromátides irmãs dos cromossomos homólogos. No início do diplóteno, o complexo sinaptonêmico já começa a se desorganizar, mas os quiasmas ainda mantêm juntas os cromossomos homólogos, e ao final da diacinese nós já temos a terminalização dos quiasmas e os cromossomos homólogos ficam separados, porém ainda muito próximos uns dos outros, porque
A gente vai observar essa condição aqui, e agora os pares de homólogos ficarão ligados ao fuso mitótico, como a gente viu nos eventos que caracterizam o fim da diacinese. Aqui a gente tem mais uma eletromicrografia que mostra o complexo sinaptonêmico unindo aqui a cromátide superior, ou melhor, o cromossomo superior ao homólogo dele aqui na parte inferior da imagem. Temos aqui a prófase 1 na lagosta Platacris dispar, que tem 2N igual a 22 mais um cromossomo X. Cromossomo X que não tem um parzinho aqui para ele, então ele fica sozinho e ele está indicado por uma seta. Leptóteno, veja que aqui nem apareceu o zigóteno, né? Já pulou para o paquíteno. Veja que tem uma condensação cromossômica bem característica. Diplóteno, um diplóteno aqui mais inicial, um diplóteno mais tardio, né, onde aparece essa organização que pode ser circular ou ainda nesse formato de cruz, bem característico, em função da presença dos quiasmas, e na diacinese, onde nós já temos a terminalização desses quiasmas. Em termos de duração da prófase 1, olha só, temos uma comparação aqui com camundongo e lírio, um animal e um vegetal. Então, num camundongo, a prófase 1 demora cerca de 10 a 11 dias. Entre aproximadamente um dia e meio, nós temos leptóteno. Um dia e meio, nós temos a duração do zigóteno. Depois do terceiro ao nono, 10º dia, nós temos o paquíteno. Veja que o paquíteno dura bastante tempo, na prófase 1. Entre o 10º dia e o 12º, ou melhor, entre o 10º e o 11º dia, nós temos o diplóteno e a diacinese, e com mais um dia nós temos a conclusão da meiose 1 e toda a meiose 2, ou seja, a formação dos gametas do camundongo demora aí 12 dias. Depois tem um tempo de maturação desses gametas, mas em 12 dias você tem a produção de gametas no camundongo. A comparação com o lírio, a prófase 1 dura 6 dias, então nós temos um pouco mais de um dia para o leptóteno, um pouco mais de um dia também para o zigóteno, um pouco mais de um dia para o paquíteno, um dia entre o quinto e o sexto dia diplóteno e diacinese, entre sexto e sétimo dia a conclusão da meiose 1 e a conclusão de toda a meiose 2. Isso mostra que a prófase 1 é realmente muito complexa e por isso que acaba demandando um maior período aí que a célula gasta, né, para coordenar todos os eventos relacionados à prófase 1. Concluída então a prófase 1, nós temos a sequência a metáfase 1. Aqui não tem prometáfase, tá? Então, em metáfase 1, nós temos os cromossomos homólogos dispostos na placa equatorial da célula e eles ficam organizados lado a lado. Lembra que eles estavam juntos? Agora ainda permanecem um do ladinho do outro. Cada um com um centrômero voltado para o polo da célula, o que garantirá a separação dos cromossomos homólogos. Então eu tenho exatamente essa situação representada aqui no esquema. Um cromossomo homólogo ligado a um polo, o homólogo dele ligado ao outro polo. Isso para o primeiro par. No segundo par, a mesma coisa. Um cromossomo ligado ao polo, o homólogo dele ligado ao outro polo. Tá? Na microscopia de luz, a gente não consegue não consegue diferenciar tão bem essa disposição dos cromossomos, né? Mas a gente vê que eles estão muito bem alinhados na região equatorial da célula, na placa metafásica. Essa é a metáfase 1 em pimentão.
Na sequência, nós temos início a anáfase 1, onde as cromátides irmãs de cada cromossomo do par de homólogos migram juntas para o mesmo polo da célula. Ou seja, em anáfase 1, nós temos separação de cromossomos homólogos. Lembra que na anáfase da mitose, nós tínhamos separação de cromátides irmãs, que seguiam para polos opostos. Em anáfase 1 da primeira divisão meiótica, nós temos separação de cromossomos homólogos. Um cromossomo é puxado para um polo, o homólogo dele é tracionado para o outro polo. Tá? Isso vale para todos os pares de cromossomos. Na espécie humana, são 22 homólogos, ou melhor, são 22 autossômicos e um sexual. Então, 22 cromossomos seriam tracionados para um polo, mais um sexual, e 22 autossômicos para o outro polo, mais um sexual. Olha a representação aqui da metáfase 1 da meiose 1 e da anáfase 1 da meiose 1. Aqui está faltando um, mas é do jeito que está no livro, tá? Então, foi possivelmente um erro lá do próprio livro. O cromossomo metafásico aqui da primeira divisão meiótica, ele foi representado com os quiasmas apenas para relembrar que ocorreu a troca entre essas cromátides irmãs, tá? Em metáfase 1, os quiasmas não aparecem mais. O livro deixa isso claro. Então é só para vocês lembrarem que ocorreu o crossing over entre essas cromátides irmãs. E eu tenho um cromossomo vermelhinho ligado a um polo e o cromossomo azulzinho ligado ao outro polo. Durante a anáfase 1, um cromossomo é tracionado para um polo, o homólogo dele é tracionado para o outro polo. Em telófase 1, nós temos a descondensação cromossômica parcial, ou seja, os cromossomos não serão totalmente descondensados, porque lembra que eu falei para vocês, a meiose são duas divisões celulares consecutivas. Os envoltórios nucleares são reconstituídos temporariamente e a citocinese divide a célula em duas. Se for uma célula animal, é citocinese centrípeta. Se for citocinese em vegetal, a divisão em vegetal é a citocinese centrífuga, nos mesmos modos que nós discutimos na aula de mitose. Então, ao final da telófase, nós temos a organização de duas células filhas que têm metade do número de cromossomos da célula mãe. Vocês já vão entender por quê. A representação da telófase em pimentão é essa daqui. A gente vê aqui os dois núcleos filhos já constituídos, reconstituídos, e a divisão do citoplasma, então, dividindo a célula em duas. Com o término da meiose 1, as células que foram formadas ao final da primeira divisão meiótica são haploides, representadas por M, ou seja, elas têm apenas um conjunto de cromossomos, pois ocorreu a redução do número de cromossomos, mas que ainda possuem quantidade 2C de DNA, pois as cromátides irmãs estão unidas. Vamos analisar o gráfico de quantidade de DNA. Lembra que a quantidade de DNA é representada por C. Uma célula diploide tem 2C de DNA, né? Então, a célula diploide com 2N cromossomos, não confunda N, que é o número de cromossomos, com quantidade de DNA, que é C. Então, uma célula diploide que tem 2N cromossomos, quantidade 2C de DNA, ao concluir a interfase, ao passar por S, duplica os seus cromossomos, né, que ficam unidos aí pelas cromátides irmãs. Então, lá em G2, nós temos o dobro da quantidade de DNA. Veja que a célula permanece 2N, né, ela não duplica, ela não cria nenhum cromossomo, ela permanece 2N, porém a quantidade de DNA está dobrada, 4C, uma vez que as cromátides irmãs estão unidas, né? Aí nós temos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1.
Entre anáfase e telófase, a gente já tem a citocinese acontecendo e a formação, então, de duas células filhas. Quantos cromossomos têm essas células filhas? Se nós pensarmos, vamos voltar lá no desenho, em anáfase, ou melhor, em metáfase. A nossa célula mãe, ela tinha 4 cromossomos, 2 que vieram do pai, 2 que vieram da mãe, tá? Em anáfase, os cromossomos homólogos foram separados e em telófase nós temos duas células filhas com 2 cromossomos cada, ou seja, as células filhas têm metade do número de cromossomos da célula mãe. Por que a quantidade de DNA ainda é 2C? Porque as cromátides irmãs estão unidas pelo centrômero. Lembra que um cromossomo é somente uma cromátide irmã. Como os cromossomos estão duplicados, nós temos duas cromátides irmãs. Por isso que a quantidade de DNA continua sendo 2C ao final da telófase, embora nós já tenhamos a redução do número de cromossomos. A célula que tinha 2N cromossomos, 2 conjuntos de cromossomos, agora são duas células com metade do número de cromossomos da célula mãe. Certo? Na sequência, a gente continua então analisando a meiose 2. Entre a primeira e a segunda divisão meiótica, nós temos um período, um intervalo de tempo chamado de intercinese, corresponde então a esse estágio entre as duas divisões meióticas, e durante a intercinese não há nova duplicação do material genético. Duplicação de material genético só acontece em S. Como não acontece uma interfase, é uma intercinese, não há nova duplicação do material genético. Porém, durante a intercinese, ocorre a duplicação dos centrossomos, porque a célula precisa passar por mais um ciclo de divisão celular. Então, os centrossomos, o meu par de centríolos, precisa ser duplicado antes da segunda divisão meiótica. Relembrando, então, no esqueminha, uma célula mãe 2N, ao final da meiose 1, dá origem a duas células filhas com N cromossomos cada uma. E daí nós temos, então, o período de intercinese, que corresponde a esse intervalo entre a primeira e a segunda divisão meiótica.